Antes de tratar da questão 3 sobre a simplicidade de Deus, eu gostaria de ver se tem alguma questão a ser levantada sobre a existência de Deus, sobre as 5 vias. Eu tenho uma dúvida. Em relação ao pensamento tomista, por exemplo, eu dizer, essa pessoa para falar em acreditar em Deus, por exemplo, eu acredito em Deus, acaba virando algo irrelevante no pensamento tomista, não? Porque se você prova que Deus se você é possível provar que Deus existe pela razão, falar que eu acredito em Deus é uma coisa que eu falar que eu acredito que 2 mais 2 é 4, é uma coisa que eu provo, assim, fiquei pensando nisso, com essa dúvida, assim. Tomás deixa claro que a existência de Deus não é, propriamente falando, um artigo de fé, a existência de Deus. Mas a realidade de Deus, tal como se revelou em Jesus, né? Deus como Trindade, Deus que se encarnou, Deus que atua a própria ação de Deus no mundo através, né, da história da salvação, aí sim isso é objeto de fé. É objeto de fé. E a palavra fé, ou o verbo aqui acreditar, também tem 2 sentidos. Tem um sentido também de confiar. Confiar, exatamente, pensei nisso. Aí nesse sentido nós podemos dizer, né? Porque, por exemplo, na questão da paixão de Jesus Cristo e dos evangelhos, de certa forma é uma questão de fé, né? Porque você não esteve lá, você acredita pela tradição que foi passada, pelos textos e diferenças históricas. Exato. Sobre Jesus, né, os historiadores, sejam eles cristãos ou não, admitem que Jesus existiu na Palestina, que foi crucificado. Isso sim. Agora, o significado da sua existência, da sua crucifixão, etc., e de modo especial a sua ressurreição, isso é objeto de fé. Quer dizer, foram as primeiras testemunhas, os primeiros discípulos que tiveram uma experiência, e uma experiência que transcendeu o mero fato da crucifixão, por exemplo, né? Puderam ver que aquele que tinha sido crucificado não estava morto, eles tiveram uma experiência, né, da ressurreição. Puderam reler toda a história de Jesus, entender mais profundamente o significado da história de Jesus. Então, isso tudo, esse conjunto aí, né, eles fizeram experiência disso, né, captaram um sentido mais profundo e transmitiram. Nós aceitamos por fé. Fé que tem a base, né, nessas primeiras testemunhas. Por isso que a gente diz também que a igreja é apostólica, porque a fé da igreja está alicerçada sobre esse testemunho primeiro dos apóstolos. Muito bem. Então, sobre a estrutura das 5 vias, e aqui eu já deixei claro a minha preferência pela primeira, eu a considero a mais manifesta, o próprio Santo Tomás já dizia isso, conclusiva. Existem, como eu disse, pensadores que procuraram, aqui no século XX mesmo, dar um maior rigor ainda a essas vias, né? Então a estrutura básica é essa. O mundo tal como nós o conhecemos
em si mesmo é contraditório. É preciso que a gente admita, reconheça uma realidade supramundana para que resolva a contradição do mundo. Tanto que o senhor tinha chamado a atenção para um detalhe que eu não tinha parado para pensar, no compêndio de teologia só chega a mencionar a primeira, ele não chega a abordar as outras vias. O compêndio de teologia é o último escrito teológico de São Tomás, e ali ele só apresenta a primeira via. E todas as deduções que ele faz sobre Deus, sobre a simplicidade de Deus, etc., tudo tirado da primeira via. Então vamos agora para a questão 3, então, a simplicidade de Deus em 8 artigos. Conhecida a existência de algo, falta investigar como é, a fim de saber o que ele é. Mas como de Deus só podemos saber o que ele não é e não o que é, não se trata tanto de considerar como ele é, quanto como não é. Assim se considerará como ele não é, como é conhecido por nós, como ele é nomeado, pode-se mostrar como Deus não é, afastando dele o que não lhe pode convir, como ser composto, estar em movimento, etc. Assim, pergunte-se primeiro sobre a simplicidade de Deus, pela qual dele se exclui a composição. Como, porém, nas coisas corporais, as simples são as menos perfeitas e fazem parte das outras. Pergunte-se em segundo sobre sua perfeição, em terceiro sobre sua infinidade, em quarto sobre sua imutabilidade e em quinto sobre sua unidade. A primeira questão será abordada em 8 artigos. Deus é um corpo? Há nele composição de forma e matéria, composição de essência, de natureza e de sujeito, composição de essência e de ser, composição de gênero e de diferença, composição de sujeito e de acidente. Haveria em Deus alguma composição ou ele é totalmente simples? Deus entraria em composição com outras coisas? Aqui então ele apresenta tudo que vai tratar nessa questão 3, né? Tudo de que ele vai tratar, e tudo se resume na simplicidade de Deus. Mas que, como o próprio São Tomás mostra, trata-se mais de remover aquilo que não convém a Deus. Então, o conhecimento de Deus é um conhecimento fundamentalmente por remoção. Nós removemos aquilo que não lhe convém. E vamos ver a razão disso, né? Por que temos que remover, por que não lhe convém. Nessa lista aqui, né, da primeira questão, se pergunta se Deus é um corpo, depois quase tudo é referente à composição. Convém a composição, né, de forma e matéria a Deus, etc, etc. Então nós vamos ver que nenhuma composição lhe convém. Vejamos o primeiro artigo. Artigo 1º. Seria Deus um corpo? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que Deus é um corpo. Com efeito, um corpo tem 3 dimensões. Ora, a Sagrada Escritura atribui a Deus 3 dimensões, pois lemos no livro de Jó: é mais alto que o céu, tu que farás, mais fundo que o Sheol, que saberás, sua extensão supera a terra e sua vastidão o oceano. Logo, Deus é um corpo. Além disso, todo ser dotado de figura é um corpo, pois a figura é qualidade relativa à quantidade. Ora, Deus parece ter uma figura, de acordo com o Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A figura é chamada uma imagem, segundo a carta dos Hebreus. O Filho é o resplendor de sua glória e a figura, isto é, a imagem de sua substância. Logo, Deus é um corpo. Ademais, tudo que tem partes corpóreas é um corpo. Ora, a Escritura atribui partes corpóreas a Deus. Tens um braço semelhante ao de Deus? Diz o livro de Jó. E o Salmo 33. Os olhos do Senhor sobre os justos, e a destra do Senhor realiza uma façanha. Logo, Deus é um corpo. Ademais, posição refere-se apenas ao corpo. Ora, a Escritura no livro de Isaías atribui a Deus posições.
viu o Senhor sentado, e o Senhor levanta-se para o julgamento. Logo, Deus é um corpo. Além disso, somente um corpo ou algo corpóreo pode ser um termo local, seja um ponto de partida ou de chegada. Ora, a Escritura diz que Deus é um termo local, seja de chegada, segundo o Salmo 33. Aproximai-vos dele e recebereis sua luz. Ou de partida, segundo o livro de Jeremias. Todos os que te abandonam serão inscritos na terra. Em sentido contrário, está dito no Evangelho de João: Deus é Espírito. Respondo: é preciso dizer de modo absoluto: Deus não é um corpo, o que se pode demonstrar de 3 maneiras. Porque nenhum corpo move se não é movido, como ensina a experiência de cada caso. Ora, foi demonstrado que Deus é o primeiro motor imóvel. Logo fica claro que ele não é um corpo. Porque o que é o primeiro ente tem de estar necessariamente em ato, de modo algum em potência. Embora em uma única e mesma coisa que passa da potência ao ato, a potência seja anterior ao ato no tempo, no entanto, absolutamente falando, o ato é anterior à potência, pois o que está em potência só é levado ao ato por um ente em ato. Ora, foi mostrado acima que Deus é o primeiro ente. É por conseguinte impossível a existência em Deus de algo em potência. Ora, todo corpo se encontra em potência, pois o contínuo como tal é divisível ao infinito. É então impossível que Deus seja um corpo. Deus é o que há de mais nobre entre os entes, como foi explicado. Ora, é impossível que um corpo seja o mais nobre dos entes, pois um corpo é vivo ou não vivo. O corpo vivo é manifestamente mais nobre do que o corpo não vivo. Por outro lado, o corpo vivo não vive por ser corpo, pois se assim fosse, todo o corpo viveria. É preciso que viva por alguma outra coisa, como o nosso corpo vive pela alma. Ora, o que leva o corpo a viver é mais nobre do que ele. Por conseguinte, é impossível Deus ser um corpo. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que, como foi explicado acima, a Sagrada Escritura nos transmite as coisas divinas e espirituais mediante imagens corporais. Daí que, quando atribui a Deus as três dimensões, ela designa mediante a imagem de uma quantidade corporal a quantidade de seu poder. Assim, pela profundidade designa o poder de conhecer que é oculto, pela altura a superioridade de seu poder sobre tudo, pelo comprimento a duração de sua existência, pela largura a disposição de seu amor por todas as coisas. Ou ainda, segundo Dionísio, pela profundidade de Deus se entende a incompreensibilidade de sua essência, pelo comprimento a extensão de seu poder, que tudo penetra, pela largura a amplitude de sua presença, pois tudo está contido sob sua proteção. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o homem é a imagem de Deus, não segundo seu corpo, mas segundo aquilo pelo que o homem supera os outros animais. Eis porque, depois das palavras, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Gênesis acrescenta, para que domine sobre os peixes do mar. Ora, o homem é superior a todos os animais pela razão e pelo intelecto. Portanto, é segundo o intelecto e a razão que são incorpóreos que o homem é a imagem de Deus. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que na Escritura partes corpóreas são atribuídas a Deus em razão de sua ação, segundo alguma semelhança. Como o ato do olho é ver, daí que o olho dito de Deus significa sua capacidade de ver pela inteligência, não pelos sentidos. O mesmo se diga quanto aos outros membros. Quanto ao quarto, deve-se dizer que o que se refere à posição não é atribuído a Deus, senão segundo certa semelhança. Diz que está sentado em razão de sua imutabilidade e de sua autoridade, e em pé por causa de sua força, capaz de vencer todos os adversários. Quanto ao quinto, deve-se dizer que Deus não se aproxima mediante passos do corpo, pois ele se encontra em toda parte, mas pelos sentimentos da alma, e assim também dele se afasta. Dessa forma, aproximação ou afastamento, sob a imagem do movimento local, designa um sentimento espiritual. Ok. Então, Deus não pode ser um corpo. E aqui nós começamos já a explicitar tudo aquilo que estava contido de alguma maneira nas 5 vias. Então, as 5 vias, como eu disse, elas não podem ser tomadas como a totalidade do discurso sobre a existência de Deus, entendeu? Elas têm o seu complemento e aqui nós já começamos a ver isso. A primeira razão aqui porque Deus não pode ser um corpo
é tirada da primeira via. Por que não pode ser um corpo? Porque o corpo necessariamente move, né? O corpo não move se não é movido, né? Mas Deus é absolutamente imutável, ou seja, a primeira via concluiu que deve haver uma realidade absolutamente imutável, e essa realidade é aquilo que nós chamamos de Deus. Agora, se Deus fosse um corpo, ele não seria imutável. Tá certo? Nenhum corpo move se não é movido, como ensina a experiência de cada caso. Ora, foi demonstrado que Deus é o primeiro motor imóvel, logo fica claro que ele não é um corpo. E essa segunda, que parece um pouco mais complicada também, que ele fala? Essa segunda aqui, ela é tirada da via dos graus de perfeição, né? Porque o que é o primeiro ente tem de estar necessariamente em ato, de modo algum em potência. Ora, em uma única e mesma coisa que passa da potência ao ato, a potência seja anterior ao ato no tempo. Embora em uma única e mesma coisa que passa da potência ao ato, a potência seja anterior ao ato no tempo, no entanto, absolutamente falando, o ato é anterior à potência, pois o que está em potência só é levado ao ato por um ente em ato. Ora, foi mostrado acima que Deus é o primeiro ente. É, por conseguinte, impossível a existência em Deus de algo em potência. Ora, todo corpo se encontra em potência, pois o contínuo como tal é divisível ao infinito. É então impossível que Deus seja um corpo. Entendi. Como ele é o primeiro, a causa das causas, ele tem que estar em ato. Não pode estar em potência. Não pode estar em potência. Esse argumento aqui, ele pode ser tirado do grau das perfeições, né, que mostra que Deus é o primeiro ente, ou da causa das causas, né? Ele é o primeiro, é aquele que desencadeia toda a série da causalidade. Então, necessariamente tem que estar em ato. Necessariamente ele tem que estar em ato. Isso aqui poderia também ser deduzido até da primeira via. Exatamente. Tá certo? Ele tem que estar sempre em ato, jamais em potência. O movimento é uma passagem da potência para o ato, né? Dizer que Deus é imóvel significa dizer que ele não tem potencialidade nenhuma. E o corpo é necessariamente potencial, ele está em potência. Porque o corpo é divisível, todo corpo é divisível. Se é divisível, está em potência. Esse sentido de movimento que ele fala, não é só porque a gente tem a tendência de levar isso como um movimento como se fosse, por exemplo, eu mexer meu braço, mas também é de mudança isso. Qualquer mudança, qualquer passagem da potência para o ato. Não é só um movimento local, é um movimento quantitativo, aumento, diminuição, é um movimento qualitativo, perda de alguns acidentes, aquisição de alguns acidentes, perda da forma substancial, aquisição de outra forma substancial, inclusive o movimento do espírito, da vontade. Então, por exemplo, se eu tiver uma folha de papel, eu posso falar que ela tem a potência de se transformar em duas partes se eu rasgar. Sim, certo? Exato. E se eu fizer isso... o que ocorre ali é um movimento. Sim. É um movimento. E aquilo não ocorreria sem um ato, né, que causasse aquele movimento. Por isso é que Santo Tomás diz que, absolutamente falando, o ato tem sempre a precedência. Então, ele fala que é impossível, ele fala que
É, por conseguinte, impossível a existência em Deus de algo em potência. Seria impossível justamente porque nós estamos aqui. Então, Deus tem que estar em ato, como um motor, primeiro motor imóvel. Exato. Se em Deus houvesse alguma coisa em potência, o que seria responsável pela passagem dessa potência em ato? Porque potência é sempre a capacidade de atualização. O que seria responsável por essa passagem da potência para o ato? Seria algo que estivesse em ato e que não estivesse ali em Deus. Seria que algo agindo. Então, por exemplo, a folha tem uma folha de papel, ela tem a potência de se transformar em duas através do meu ato de rasgar, por exemplo. Então, como Deus é um primeiro motor, não tem nada que pode vir anterior a ele, então não tem como ele estar em potência porque não tem nenhum ato que possa... Não existe nenhum ato que possa fazer essa passagem de uma suposta potência em Deus para o ato. Entendi. Certo? Depois então, só resumindo, então ele argumenta que, primeiro ele prova que não tem potência em Deus, e depois ele vem com o argumento de que todo o corpo se encontra em potência. Então, se em Deus não há possibilidade de potência, então Deus não é um corpo. Isso significa que Deus não é um corpo. A essência desse segundo argumento é mais ou menos isso. Porque se Deus fosse um corpo, ele estaria em potência, ele seria divisível. Né? E o que realizaria a passagem da potência para o ato? Seria um ato fora de Deus. Certo? Mas nós vimos já que é preciso admitir um primeiro imutável, que estaria em ato puro. Não é? Então é esse ato puro ao qual nada lhe pode ser anterior. É esse ato puro que é Deus e que é impossível que seja um corpo. Tá certo? Se alguém aqui tem dúvidas, se não entendeu bem, é bom a gente discutir isso até que fique claro. Não, eu queria fazer uma pergunta, como o senhor falou de movimento, pode ser em termos de quantidade e qualidade. Quantidade é quando há uma expansão e contração, por exemplo, né? Aumento, diminuição. E na qualidade, o senhor falou da substância, perda ou ganho de substância e... Não, perda ou ganho de acidente. Isso. E de substância, qual foi o E perda de uma forma substancial, por exemplo, quando uma mesa deixa de ser mesa e se transforma em cinza. Perda de uma forma substancial, né? Você falou até do movimento da vontade. Sim. Não sei se vai aparecer mais para frente explicando isso em Deus, então não teria movimento de vontade. Não, a vontade de Deus é sempre em ato, assim como a inteligência também. Existe o movimento tanto na inteligência quanto na vontade, nas criaturas, em Deus não. Então, em Deus tudo é atual, é ato puro. Isso por quê? Porque se a gente não admite um ato puro, a gente não explica o movimento. Depois tem a terceira razão, né? Essa razão, eu diria que essa razão é um pouco mais fraca. Deus é o ente mais nobre. E essa razão aqui está relacionada a que via? Das perfeições, né? Dos graus das perfeições, né? A quarta via. E o raciocínio é o seguinte: já no mundo da experiência, segundo Santo Tomás, se vê que o corpo
como tal, não é, o que há de mais nobre. Para Santo Tomás, por exemplo, um corpo não vivo é menos nobre do que um corpo vivo. Então, um corpo vivo é mais nobre. Mas em virtude de que o corpo vivo vive? Não é em virtude de ser corpo, porque se fosse assim, todo corpo viveria. Então, é em virtude de alguma coisa outra, que ele, seguindo Aristóteles, chama de alma, que o corpo vive. Então, aqui nós já temos, né, uma outra ordem, vamos dizer assim, de ser, que é a alma que dá vida ao corpo. Então, se Deus é o ser mais nobre, ele não pode ser um corpo, já que entre as coisas que nós com as quais entramos em contato aqui, existe já, né, e que nós podemos constatar, segundo São Tomás, um ente que não é corpo, que é alma, né, que é mais nobre do que o corpo. Se Deus fosse corpo, ele seria menos nobre do que as almas dos seres vivos. Agora, isso aqui, esse é o argumento, a meu ver, é um dos argumentos mais fracos aqui, né, para dizer que Deus não é corpo. Agora existe todo um debate, não é? O que seria propriamente essa alma? Eu tendo a dizer, né, sustento a palavra alma, mas tendo a dizer que a alma é a própria configuração de um corpo. É a configuração, uma configuração inteligente, é claro, uma forma, né, que permite um corpo viver. Agora, se a gente confere um estatuto ontológico a essa configuração ou não, é outra coisa. Isso é especialmente interessante porque, mesmo nos antigos, você já vê, tanto em Platão, Aristóteles, você já vê muito sobre a discussão sobre a alma, né? Sim. Que aqui no Brasil a gente parece que não chega tanto, assim, parece que a gente tem um Platão meio filtrado, assim, que não aborda todos esses textos em relação sobre a alma, mas principalmente essas citações são bem impressionantes. Cícero também fala muito da alma, né? Você tem quase que a impressão que você está vendo um santo padre da igreja. Sim. Uma possibilidade tão grande. E a alma aqui, não é? Existe já nos vegetais, né? Em todos os animais e também no homem. A alma é aquilo que faz um corpo ser um corpo vivo. Então o que ele chama de alma não é algo só específico do ser humano? Não. O que ele chama de alma é aquilo que faz um corpo ser um corpo vivo. A planta já é um corpo vivo. Então, existe ali na planta, esse é o pensamento de Santo Tomás, alguma coisa a mais do que a simples corporeidade. Porque se não existisse, todo corpo, por ser corpo, viveria. Nem todo corpo vive. Então, naqueles que vivem, existe alguma coisa a mais. Agora, o que é essa coisa a mais? Seria um elan vital? Eu não sou dessa teoria. Para mim, o que há a mais ali é uma organização da matéria. É uma determinada configuração da matéria. Agora, a questão é, nós conferimos um estatuto ontológico a essa configuração da matéria, essa configuração que faz da matéria um corpo vivo, ou não, ou essa configuração vamos dizer, é simplesmente um arranjo ali da matéria que veio por acaso. Para Santo Tomás está claro que ele pensava que não era um arranjo que tivesse vindo por acaso. Tá certo? Ele confere a essa configuração um certo estatuto ontológico, quer dizer, a alma seria a forma de um corpo vivo, né?
essa forma tem um certo estatuto ontológico, embora a forma exista só na matéria, né? Para São Tomás está claro, por exemplo, que numa planta, né, quando a planta morre, a alma morre também. O animal também, quando o animal morre, a alma se desfaz. Mas ele, que tem uma certa herança platônica através de Aristóteles, confere a essa organização que faz da matéria uma matéria viva, ele confere um certo estatuto ontológico a ela. Coisa que um Richard Dawkins, por exemplo, não faria. Para o Richard Dawkins, o que diferencia um ser não vivo, um corpo não vivo, de um corpo vivo? Seria apenas uma combinação diferente da matéria, um arranjo diferente da matéria. Nada mais do que isso. Certo. E depois, as respostas aqui que Santo Tomás dá às objeções, né, de que Deus não seria um corpo, consistem basicamente em dizer que as expressões das Sagradas Escrituras que poderiam nos levar a dizer que Deus seria um corpo, são expressões metafóricas. Tá certo? Como estar sentado. O que significa estar sentado? A Escritura diz que Deus está sentado, né? Uma passagem aqui que Santo Tomás, para Santo Tomás, o estar sentado é metáfora, né, de que Deus é imutável, né? Estável. Estar em pé significa estar pronto para a ação. Exato. Pode vencer todos os adversários. Exato. Alguma questão? E aqui também ele fala que em relação a se Deus se aproxima, né? Ele fala que isso conta no último, que ele fala que é mais uma questão de aproximação, um sentimento de alma, não? Exato. Uhum. Quando a gente diz, né, que Deus se aproxima, ou que a gente se aproxima de Deus, a gente poderia ser levado a pensar, né, que Deus está localizado. Algo que está localizado é um corpo, mas Deus não pode ser corpo. Então Deus não ocupa um local. Então quando a gente diz que se aproxima de Deus, ou que Deus se aproxima de nós, isso é um movimento da alma, é um movimento da alma, tá certo? Ele fala especificamente pelos sentimentos da alma, né? É interessante isso porque muito frequentemente as pessoas enxergam São Tomás e a filosofia tomista como algo totalmente racional, né? Como se fosse um racionalismo assim, extremo, né? E aí você vê ele falando pelos sentimentos da alma que aproxima. E a palavra latina que ele usa é affectus. Sim. Que tem a ver com afeto, né? Sim. Certo. É claro que o afeto que atinge Deus tem que ser um afeto não meramente sensitivo, é um afeto espiritual, mas o que não deixa de redundar na sensibilidade, tá certo? Tá ok? Vamos para o artigo 2. Existe em Deus composição de forma e matéria? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que em Deus existe composição de forma e matéria. Na verdade, tudo que tem alma é composto de matéria e de forma, porque a alma é a forma do corpo. Ora, a Escritura atribui a Deus uma alma, de acordo com a carta aos Hebreus, que o faz falar assim: o meu justo viverá pela fé, mas se voltar atrás, não agradará mais a minha alma. Logo, Deus é composto de matéria e forma. Além disso,
a cólera, a alegria, etc., são paixões de um ser composto, como se ensina no tratado sobre a alma. Ora, esses sentimentos são atribuídos a Deus na Escritura. Disse no Salmo 105, o Senhor inflamou-se de furor contra o seu povo. Logo, Deus é composto de matéria e forma. Ademais, a matéria é o princípio da individuação. Ora, Deus parece ser um indivíduo, uma vez que não se atribui a muitos. Logo, é composto de matéria e de forma. Em sentido contrário, todo composto de matéria e de forma é corpo, pois a extensão é o que primeiro se faz presente à matéria. Ora, como se mostrou, Deus não é um corpo, logo não é composto de matéria e de forma. Respondo, é impossível haver em Deus alguma matéria, porque a matéria é o que está em potência. Já se demonstrou que Deus é ato puro, nele não existindo nada de potencial. Impossível, por conseguinte, que Deus seja composto de matéria e de forma. Porque a perfeição e a bondade de um composto de matéria e de forma vivem em sua forma. Portanto, é necessário que seja bom por participação, na medida em que a matéria participa da forma. Ora, Deus, o bem primeiro e ótimo, não é bom por participação, pois o que é bom por essência é anterior ao que é bom por participação. Impossível, portanto, que Deus seja composto de matéria e forma. Porque todo agente age por sua forma. Portanto, conforme alguma coisa está para sua forma, assim está para o fato de ser agente. Em consequência, o que é primeiro e agente por si, é necessário que seja forma por si mesmo e primeiramente. Ora, Deus é o primeiro agente, sendo a primeira causa eficiente, como foi mostrado. É, pois, forma por sua essência, e não composto de matéria e de forma. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que atribui-se alma a Deus por uma semelhança com o ato. Se queremos algo, isso vem de nossa alma, por isso se diz que agradou à alma de Deus aquilo que agradou sua vontade. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a cólera e coisas parecidas são atribuídas a Deus, por uma semelhança dos efeitos, porque é próprio da pessoa encolerizada punir. Chama-se metaforicamente a cólera de Deus de punição. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que as formas suscetíveis de serem recebidas da matéria são individualizadas pela matéria, que por ser o primeiro sujeito receptivo, não pode ser recebida em outro. A forma, pelo contrário, por sua própria natureza, salvo impedimento vindo de fora, pode ser recebida em vários sujeitos. Mas a forma que não é suscetível de ser recebida na matéria e é subsistente em si mesma, por isso mesmo é individualizada de modo a não poder ser recebida em outra. E tal forma é Deus. Daí não se segue que ele tenha matéria. Aqui a gente precisa explicar muita coisa, né? Todo ente material é composto de matéria e de forma. O que é a matéria? A matéria é aquele substrato que está em potência para a forma. Certo? De onde que Aristóteles deduziu a existência da matéria? Ele, analisando o movimento, né, ele viu então que as coisas se transformavam e que umas perdiam a forma substancial, enquanto que outras ganhavam forma substancial, etc. Mas observou também que havia um substrato ali que permanecia, tá certo? Enquanto formas eram perdidas e formas eram adquiridas, tá certo? Havia algo que permanecia. E esse algo que permanecia, mudando de forma, era o que? É o que ele chamou de matéria. Então, dizer matéria é dizer potência, potência para a forma. Assim, uma árvore, por exemplo, né?
ela tem a forma de árvore, mas ela pode se transformar em mesa. Então, uma forma que se perde, outra forma se ganha. Mas existe algo ali, na passagem de uma forma para outra, que permanece, Que é a matéria. que é a matéria. Então ela tem potência de se transformar numa mesa. Exatamente. A matéria é potência. Aristóteles diz, ele fala da matéria primeira, não é? Que seria potência pura, sem nenhuma forma. Essa matéria primeira, ela não existe concretamente, mas nós podemos pensá-la, não é? Porque existe realmente algo que permanece ali, perdendo e adquirindo formas. Toda coisa que existe concretamente já tem alguma forma. Agora, Deus pode ser composto de matéria e forma? Santo Tomás vai dizer que não, porque ficou provado que Deus é ato puro. Então, se ele fosse composto de matéria e forma, haveria em Deus potência. Matéria é potência. Então, deve-se excluir essa composição em Deus. Essa é a primeira razão, né, da exclusão da composição. Existe uma segunda razão aqui, né? A perfeição e bondade de um composto de matéria e de forma lhe vem da sua forma. Por que vem da forma a perfeição e a bondade? Perfeição e bondade vem da forma. Vem da forma. É aqui que a gente vai, tá vendo, extraindo algumas pérolas filosóficas, alguns princípios filosóficos, algumas afirmações filosóficas muito importantes. A Suma Teológica está recheada, né, de pérolas filosóficas que tem que ser extraídas. Seria porque bondade e perfeição seriam um ato, se matéria é potência, né? Sim. Exatamente isso. E também porque se eu tivesse só matéria é indeterminação pura. Toda determinação que a matéria tem lhe vem da forma. Então a perfeição é determinação. A bondade também. A vontade não pode. A bondade é aquilo que a vontade deseja, não é? A vontade não pode desejar algo de indeterminado. Bem, ora, Deus, o bem primeiro e ótimo, não é bom por participação. Quer dizer que a matéria, ela é boa por participação à forma, tá certo? Se Deus fosse composto de matéria e forma, ele seria bom, de alguma maneira, por participação. Uma parte de Deus participaria da forma. Mas Deus não pode participar de nada. Deus não é bom por participação, porque Ele é o bem primeiro. Está em ato puro, né, é o ser mais nobre, etc. Então Ele não pode participar. Pois o que é bom por essência é anterior ao que é bom por participação. Deus seria o bem por essência. Né? Então, impossível, portanto, que Deus seja composto de matéria e forma. O que seria exatamente a
forma, isso que eu estou em dúvida. A forma, o que é a forma? A forma é aquilo que delineia o contorno inteligível de uma coisa. Nós temos aqui uma cadeira. A forma disso aqui é o que a gente chama de cadeiridade, aquilo que delineia o seu contorno inteligível. Se nós não tivéssemos essa forma, né, não poderíamos conhecer nada aqui, né? Seria uma matéria totalmente indeterminada. Tá certo? Então, Platão está muito fora. Oi? A ideia de Platão nessa história está muito fora. Então. Platão imaginava que houvesse formas separadas da matéria. Agora, para Aristóteles e Santo Tomás, a forma é uma forma de uma matéria, tá certo? Pelo menos nesse mundo aqui, né, nós temos aqui formas individualizadas na matéria. Porque a forma da cadeira, a forma como tal da cadeira, é uma ou são muitas? A forma é uma só, certo? Exato. Agora, só que Platão pensava que essa forma existisse separada, tivesse uma existência própria separada. Agora, Aristóteles vai dizer que não, que a forma, embora seja uma, nós encontramos a forma sempre individualizada em determinada matéria. Aquilo pelo qual eu distingo uma cadeira de um smartphone é a forma. Então, é a mesma forma. Eu tenho a forma de cadeira na minha mente, eu tenho a forma de smartphone na minha mente. Então, com essa forma, eu posso distinguir qualquer cadeira de qualquer smartphone, tá certo? A forma é única. Mas, onde que é essa forma que é única, a forma de cadeira, a forma de smartphone, onde que essas formas aqui se encontram concretamente na realidade? Em diversas cadeiras, em diversos smartphones, em diversos indivíduos. Tá certo? Platão pensava que a forma existisse no mundo à parte. Nós vivemos num mundo de acidentes? Para ele, nós vivemos num mundo de cópias, de imitações das verdadeiras formas. Agora, para Santo Tomás e para Aristóteles, a forma única, ela existe na inteligência. Ela existe na inteligência, na sua condição universal. Nas coisas, a forma existe também, mas sempre concretizada em indivíduos. Na condição universal, a forma existe na inteligência. Agora, em concreto, a forma existe. A forma existe encarnada, vamos dizer assim, encarnada nos diversos indivíduos. É a mesma forma, né, porque vocês vão convir comigo aqui é preciso fazer muitas precisações filosóficas. Né? A forma da cadeira é a cadeiridade. Ela não se confunde com tudo que está aqui na cadeira. Né? Não se confunde com a cor que faz uma cadeira. Não.
Não se confunde com o tamanho, não é o tamanho que faz a cadeira, não. Não se confunde com se tem braço ou se não tem braço. Né? A forma é a cadeiridade. Aquilo me faz reconhecer que alguma coisa é cadeira e que outra coisa não é cadeira. Tá certo? Essa forma é uma só. Ela não é imaginável, ela é inteligível, só inteligível. Agora, essa forma que é uma que está universalmente no seu estado universal na minha mente e também depois nós vamos dizer na mente de Deus, ela na realidade concreta, ela só se encontra em indivíduos que trazem consigo diversos acidentes, acidente da cor, acidente do tamanho, se tem braço, não tem, etc. Tá certo? Tá muito abstrato aqui, né? Então, o senhor falou que aquele que tem alma, é vivo tem alma. Então a planta tem alma, o animal tem alma. Eu, como produtor, estou pensando no milho, nesse tipo de milho, uma semente da milho, sementinha de milho, na realidade ela está passando a forma dela para a próxima geração e já está embutida na anterior. Está mais ou menos isso aí. Sim, sim. Exatamente. Um ser vivo, ele passa a sua forma para aquilo que ele gera. Né? Mas aí, estou falando, o milho vai morrer. Morreu, mas ele passou a parte da alma dele para as sementes que ele gerou. Estou falando desse livro aqui, estou raciocinando no tipo de forma e vamos dizer assim, nos seres que têm uma alma puramente material, que eles não raciocinam, etc. Então, essa alma é transmitida assim, de um ser para o outro. tipo semente que eu estou falando. A alma aqui, vamos dizer, é a forma, né? Sendo que a forma, por ela ser potência, ela sofre, não tem um pé de diferente do outro, porque excesso de água, falta de água, ele sofre muito diferente do outro. A forma é a mesma. A forma em si é passada de um para o outro. Sim. E atenção aqui, não é essa forma, nós captamos pela inteligência a forma, e é algo puramente inteligível. Não adianta você dizer que imaginar a forma. Se você imaginar a forma, você está imaginando um determinado indivíduo que possui aquela forma. Mas não a forma. A forma enquanto tal não é imaginável, ela é só inteligível. Na verdade, nós estamos captando aquilo que já está ali. E a forma em nós, na nossa mente, é aquilo que permite eu distinguir o milho do não milho. Tá certo? Então, vamos dizer aqui o triângulo, né? Por exemplo, vamos pegar um objeto geométrico. O triângulo é dotado de a essência do triângulo, né? Triangularidade, sei lá. Exato. E se eu imaginar um determinado triângulo, isso aí não é a forma do triângulo. Ok? É puramente inteligível. É por isso que Platão, segundo Aristóteles e Santo Tomás, caiu no erro de atribuir uma existência à parte a isso que era puramente inteligível. Ele não considerou, né, segundo Aristóteles e Santo Tomás, ele não considerou a capacidade da mente de abstrair, de tirar só aquilo que era inteligível dos indivíduos, captar só a forma universal. Então, essa forma universal ela existe,
mas na mente. Platão, né, pelo fato de haver essa distinção entre a forma que é puramente inteligível e os diversos indivíduos que são imagináveis, né? Platão então quis atribuir um ser, na realidade, à própria forma inteligível. Aí, então ele, né, disse que havia um mundo à parte, um mundo em que esses seres existiam realmente, né, fora da mente. Depois a terceira, né? Porque toda a gente age por sua forma. Portanto, conforme alguma coisa está para a sua forma, assim está para o fato de ser agente. É claro, todo ser se comporta de acordo com a forma que tem. Esse ser aqui que tem a forma de cadeira vai se comportar como cadeira. Então, a aranha que tem a forma de aranha vai se comportar como uma aranha, etc. Em consequência, o que é primeiro e agente por si, é necessário que seja a forma por si mesmo e primeiramente. Então, se tudo que age em virtude da forma que tem, agora, o primeiro agente de tudo, que é Deus, o primeiro motor, né? Então, aí, São Tomás vai dizer, né? Ele tem que agir, sobretudo esse tem que agir em virtude da forma. Né? Ora, Deus é o primeiro agente, sendo a primeira causa eficiente, como foi mostrado. É, pois, forma por sua essência, e não composto de matéria e forma. Então, para São Tomás, Deus é forma pura. Aqui, nesse sentido, São Tomás é platônico. Aqui, no caso de Deus, que é um caso especial, né, ele atribui ser a uma forma pura. Deus seria forma pura. Porque Deus é só agente, não é paciente de modo nenhum. E tudo aquilo que comporta matéria, de algum modo, é paciente. Então, Deus seria forma pura. Agora, como resolver as questões lá? Na Escritura atribui alma a Deus. A alma é forma de um corpo. Então, Deus é composto de matéria e forma. Como que ele resolve a questão? Atribui-se a alma a Deus por uma semelhança com o ato. Então, a alma é a forma, né? Então, a alma é aquilo que há em nós de ato, os seres vivos. Então, atribui-se a Deus a alma por uma semelhança com o ato. Não que Deus tenha uma alma no sentido de forma de um corpo. Ele fala que seria o que agradaria a vontade de Deus. Não... Exato. A alma de Deus agradou a vontade de Deus, está sempre em ato. Depois temos o segundo problema aí. A cólera, a alegria são paixões de um ser composto, como ensina Aristóteles no De Anima. E esses sentimentos são atribuídos a Deus na Escritura. O Senhor inflamou-se de furor contra seu povo, né? Logo Deus é composto de matéria e forma.
Então, cólera, alegria. Por que cólera e alegria são paixões de um ser composto? Porque envolve a sensibilidade, o afeto. Só um ser dotado de corpo tem esses afetos, né, a sensibilidade. E como que Santo Tomás resolve a questão? Deve-se dizer que a cólera e coisas parecidas são atribuídos a Deus por uma semelhança dos efeitos. Não que em Deus haja cólera ou haja alegria como há em nós. Entendeu? Porque a punição, no caso o efeito, a punição dá a impressão que ele venha da cólera de Deus. Sim, exato. Então aqui a gente precisa ter muito cuidado, né? A nossa linguagem é muito limitada para falar de Deus, já que Deus é ato puro e não conhecemos nada diretamente que seja ato puro. Então, tudo que nós falamos sobre Deus, nós falamos a partir daquilo que nós conhecemos, e nada do que nós conhecemos é semelhante a Deus nesse sentido aí, porque nada é ato puro. O escritor bíblico que eu tem como traduzir. O escritor bíblico ele tinha que falar alguma coisa, não é, sobre Deus, e ele teve que usar, assim como nós hoje temos que usar as palavras que estão disponíveis a nós. E todas as palavras que nos estão disponíveis derivam da nossa experiência com o mundo, e o mundo não é ato puro. Tá certo? Então Deus fica irado, ou até mesmo castiga como nós castigamos, de maneira nenhuma. Né? Aí depois, mais adiante, nós vamos ver isso. O problema da linguagem É por isso que sobre Deus. parece que o Jesus e o Pai dele são um pouco bem diferentes, né? Porque Jesus, né? Jesus já apresentou uma linguagem sobre Deus muito mais equilibrada, por exemplo. Né? Muito mais, vamos dizer assim, refinada do que a linguagem que era usada em geral no Antigo Testamento. A linguagem do autor com a qualidade que ele usa, falando. Mas mesmo Jesus usa a linguagem metafórica. Então, aqui sobre essa questão de castigo, por exemplo, é muito perigoso dizer que Deus castiga, porque Deus não castiga como nós castigamos. Mas também não podemos dizer, Deus não castiga de maneira nenhuma. Castiga de um outro modo. Por exemplo, é evidente que Deus permite que a gente assuma as consequências, em geral, Ele permite que nós assumamos todas as consequências, todas, até a última gota dos nossos atos maus. E isso é um castigo, entre aspas, vamos dizer. Né? Tá certo? Então, nesse sentido, o mundo está cheio de castigo de Deus, de pessoas que estão sorvendo até o último gole do fel, consequência de seus maus atos. Mas Deus também é aquele que dá sempre novas oportunidades. Né? Nesse sentido é a misericórdia. Depois o terceiro problema aqui, não é? A matéria é princípio da individuação. Isso aqui é preciso ser entendido. E qual é o sentido dessa afirmação? A matéria é o princípio da individuação. Porque a forma, ela determina, né? A matéria que é determinada, né?
vamos dizer assim, a forma como tal, ela é uma só, é universal. Agora, se existem vários indivíduos com a mesma forma, o que é o responsável pela individuação da forma? É a matéria. Ok? Ora, Deus parece ser um indivíduo, uma vez que não se atribui a muitos. Deus parece ser um ente individual, né? Logo é composto de matéria e forma. Então teria a forma Deus, né? A forma Deus, e o indivíduo Deus que concretizaria essa forma. Então, seria preciso, essa é a objeção que se levanta, seria preciso que houvesse matéria para individuar a forma. Qual que é a resposta de Santo Tomás? Deve-se afirmar que as formas suscetíveis de serem recebidas na matéria são individualizadas pela matéria. A forma de árvore, que é suscetível, a forma de árvore, ela tende para a individualização da matéria. Não existe, vamos dizer, uma árvore como tal, ela não existe sem matéria. Então a forma de árvore, ela é suscetível, ela tende para a individualização da matéria. Então deve-se afirmar que as formas suscetíveis de serem recebidas na matéria são individualizadas pela matéria, que por ser o primeiro sujeito receptivo, a matéria, o sujeito receptivo, não pode ser recebida em outro. A matéria, ela só recebe, ela não pode ser recebida. A forma é que é recebida na matéria. A forma, pelo contrário, por sua própria natureza, salvo impedimento vindo de fora, pode ser recebida em vários sujeitos. O sujeito receptivo aqui é a matéria. Então, a forma pode ser recebida em vários sujeitos. Mas a forma que não é suscetível de ser recebida na matéria, e Deus, eu ouvi isso, né? É essa forma que não é suscetível de ser recebida na matéria, e é subsistente em si mesma, por isso mesmo é individualizada de modo a não poder ser recebida em outra, e tal forma é Deus. Então, Deus é uma forma que se individualiza a si mesma. Por que razão? Porque é uma forma não suscetível de ser recebida na matéria. É uma forma que nós vimos, né? Ela tende a existir para explicar o movimento, por exemplo, né? Ela tende a existir, ficou claro que ela tende a existir, e ficou claro também que ela não pode ser recebida em nenhuma matéria pode fazer parte de Deus. Então, nesse caso, ela se individualiza em razão da sua própria natureza. Ela não se individualiza sendo recebida em diversas matérias, em diversos sujeitos. Ela traz em si mesma a razão da sua individualização. E vai ficar mais claro para frente que não existe diferença entre a forma de Deus e Deus enquanto indivíduo. O Santo Tomás vai dizer isso, né, em outros termos. A essência de Deus coincide com o ser de Deus. Então, Deus é uma forma que, por sua própria natureza,
se individualiza a si mesma sem composição de nenhuma matéria, sem relação com nenhuma matéria. Tá ok? Vamos fazer uma pausa, pelo menos